Bom, eu estou aqui nessa mostra, né? Na verdade é uma celebração de um trabalho do grupo de fotografia que eu coordeno, né? E a gente já está há tanto tempo com esse grupo, né? Que eu já nem sei se eu coordeno ou se eu sou cúmplice deles, né? Então é sempre grato, né? Você vê que esse trabalho ele é concretizado, né? Em forma de uma publicação, né? O que dá condições de ser compartilhado, né? De ser inclusive acomodado em bibliotecas ou dividido e tal. E outra de ter um fato, né? Como esse evento, né? Da exposição, que afirma mais, né? Essa condição, né? De uma visão do mundo, né? Um corte, né? 21-20, né? Pensar a década de 60 com toda a história acumulada, ou então com o olhar acumulado nesses últimos 50, 60 anos. Bom, falando um pouco sobre esse projeto, como foi o desenvolvimento dele e o processo mesmo de desenvolver, eu acho que ele foi desenvolvido ao longo de um ano mais ou menos, uma série de encontros que a gente vem fazendo. É um grupo que está junto há muito tempo, com características muito peculiares, cada um tem uma linguagem, tem uma forma de expressão, tem uma história com a fotografia, uma história de vida que, olhando para as fotos, a gente vai identificar um pouco o que cada uma dessas pessoas conseguiu desenvolver durante esse ano. O que é muito interessante nesse trabalho com o Gal, e esse grupo especificamente está junto há pelo menos 4, 5 anos, entre idas e vindas. Eu já tive que me afastar algumas vezes em função da pandemia, mas estou voltando agora de novo. A gente está em torno do Gal porque é uma figura que instiga, né? O Gal, eu costumo dizer entre a gente que o Gal não tem superego. Ele como artista é um cara que expressa diretamente, sem censura. E eu acho que ele consegue proporcionar para a gente nesses encontros e nessas discussões, porque não é um curso, não envolve técnica, envolve troca de experiência, envolve trazer a sua experiência para esse lugar e pensar projetos. Então eu pelo menos, e acho que também algumas pessoas, a gente sempre teve muita dificuldade quando você fala, não, mas fazer fotografia é contar uma história, e é sempre muito difícil você contar uma história imagética, né? Contar uma história escrita já é um pouco complicado, e contar uma história imagética é mais ainda. Então esses encontros, a gente começa a discutir um assunto, e quando ele termina, a gente já passou por tantas coisas paralelas e contribuições de uma pessoa que é um designer como Fernando, ou João Muniz, que tem uma visão de fotografia, de retrato, que agrega de uma outra forma, a Mariana, a Karen e o Felipe, que exploram outras coisas na fotografia, e tudo isso se une e cria um caldeirão que o Gal tem um olhar primeiro um olhar afetivo muito grande, a maneira como ele acolhe cada um e como ele devolve, sempre faz muito sentido quando ele devolve pra gente como editar, como pensar aquele projeto e entender cada um. Então o que eu posso dizer desse projeto que está aqui, de todos que a gente fez juntos, é que isso envolve amizade, que acho que é um grupo que se tornou amigo, e pessoas muito interessadas na fotografia e no que você pode dizer através de imagens com a fotografia, e no prazer de estar juntos. E falar de anos 60 pra gente que acho que a maioria passou por essa década, algumas pessoas são mais novas, não nasceram nessa década, eu nasci nessa década, mas fui muito, sei lá, eu tinha 6 anos quando a década terminou, mas essa década me influencia muito com Beatles, Rolling Stones, e esse clima estava lá, e aí acho que esse clima vocês vão ver nessas fotografias que estão aqui, recuperar um pouco do que foi aquela época de efervescência cultural no cinema, na música, nas artes. Eu acho que nessa série de encontros que a gente fez, a gente conseguiu reproduzir isso. E aguardem, porque esse grupo continua junto e em breve outras coisas vão aparecer, e
essa vontade, essa necessidade de fotografar e criar continua viva. Então é isso. Venham assistir, venham ver essa exposição, tentem conhecer um pouco mais de cada fotógrafo que está aqui, porque é um trabalho feito com carinho, dedicação e é um trabalho profundo e muito interessante. Vocês vão gostar muito.